Eu creio que ainda antes da Quaresma, eu saia do segundo domingo do tempo comum. Mas que beleza de liturgia ontem vivemos. Coisa extraordinária, coisa tremenda. Eu desejo que esta beleza litúrgica da igreja possa contagiar-nos, possa envolver-nos. Queiramos, cada um de nós, mergulhar nessa profundidade, nesse oceano de Deus, que, através da liturgia, a igreja traz para nós diariamente. Só não se alimenta de Deus quem não quer. Só não se enche de Deus na Igreja Católica quem não quer. Quem quer brincar com Deus. O egoísta, ele não, aliás, a Igreja Católica, ela não está para os egoístas. O egoísta é aquele que está na igreja e que vai às muitas igrejas apenas em função de si, do seu bem-estar. Muitas pessoas, o egoísta ele já perdeu de vista, inclusive, o céu, a eternidade. O céu dele é aqui. Tudo que lhe está importando e tudo pelo que ele está lutando é pelo aqui, é pelo agora. Porque na mente dele, ele foi ensinado que o termômetro de que ele é um servo, uma serva de Deus, é o seu bem-estar. Ele precisa morar na avenida mais movimentada da cidade, no bairro mais movimentado, nas zonas nobres. A sua casa precisa ser uma casa que esteticamente possa dizer que ali mora o filho, a filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do dono do ouro e da prata. Tudo que o circunda precisa estar no patamar da ostentação. Isso lhe foi ensinado de maneira irresponsável pelas Escrituras Sagradas. Então, esse egoísta, ele já perdeu de vista o céu há muito tempo, a eternidade. Essa mensagem não lhe faz. Aliás, se Deus disser para o egoísta, olha, eu quero que você venha hoje para... Não, deixa eu ficar por aqui mesmo. Me deixa aqui. Quem quiser se alimentar de Deus na Igreja Católica, essa pessoa tem todas as chances, tem todas as possibilidades, porque a igreja proporciona essa condição. Ou seja, quando uma pessoa diz que está saindo da Igreja Católica, porque lá não conheceu Jesus, porque lá não conheceu Deus, porque lá não conheceu o Espírito Santo, porque lá não conheceu a vida dos santos e santas, porque lá não teve o ensinamento adequado.
a respeito de Deus, das coisas de Deus, essa pessoa diametralmente está faltando com a verdade. E nesses 26 anos que estou na Igreja Católica, eu sou uma testemunha viva de que isto é uma verdade. A cada dia, a cada semana, temos o privilégio de mergulharmos em Deus, sem os nossos egoísmos. Se é que essa história de céu, de inferno, de vida eterna é verdadeira. Porque de repente a gente usa isso só para condenar quem nós queremos. Porque meu céu é aqui. Agora, como quero guerrear contra a Igreja Católica? Se você não aceitar Jesus, e o que é aceitar Jesus? É sair de lá e vir para cá. Aí você vai para o inferno. Quem quer se encher de Deus, de vida eterna, de transcendência, essa pessoa encontra todas as possibilidades na Igreja Católica. E é exatamente porque esta igreja é tão rica, nunca conseguiremos tomar a última gota da água deste oceano de beleza infinita. É que ainda vou deter-me no segundo domingo do tempo comum, que fala sobre aquele casamento nas bodas de Caná. E estamos, para isto, lendo a primeira leitura, ninguém te chamará mais de abandonada. O teu nome não mais será desamparada. Deus está falando com Jerusalém, Deus está falando com o seu povo. E se eu me considero uma Jerusalém, se eu me considero o povo de Deus, Deus está falando comigo. Por que não serei mais uma pessoa abandonada? Por que não serei mais uma pessoa desamparada, desprestigiada? Porque a tua terra terá um esposo. Isaías 62, 4b. Porque eu me casarei contigo. Porque eu, teu Deus, porque me casarei com a tua terra. Tu não serás mais uma pessoa abandonada. Isso é coisa muito grande, queridos. A dimensão destas palavras, eu não sei falar. Porque está na ótica daquelas coisas inefáveis que São Paulo falou, né? Os olhos não viram. As mãos não tatearam. Sequer passou pelo coração humano o que Deus tem preparado para nós. Então é esta liturgia, esta primeira leitura do segundo domingo do tempo comum, que ainda estamos falando, e como disse, talvez por ocasião da quaresma eu consiga dar uma parada para a gente entrar nesse outro assunto quaresmal tão importante. A primeira leitura falando que Deus vai casar com aquele povo desprestigiado, aquele povo que não está vendo
por que não ficamos lá na Babilônia? Moisés, por que nos tirastes do Egito? Era melhor que nos tivesses deixado lá. Pelo menos lá tínhamos as nossas sepulturas. Tínhamos os nossos guisados acebolados. Mas nos trouxestes para nos morrer aqui. Esta questão, este drama da liberdade, verifica-se quando o povo saiu do cativeiro babilônico. Para vivermos isto aqui? Repito-me, Deus deu a terra, mas aquela terra precisava ser conquistada. Deus disse para os cativos na Babilônia: reconstruirei a vossa terra. Mas essa reconstrução, ela ia dar-se através do povo. Paremos com essa bobeira, queridos. Essa falsa teologia, que Deus ele nos dá tudo de mão beijada. Tudo é Ele que faz. Só me resta ficar de braços cruzados aqui, esperando. Tudo que eu tenho são direitos e mais direitos. Deus tirou de mim todo o dever. Todo o dever. Não. Diante daquele contexto, daquela chegada do povo em Jerusalém, começa de novo opressão, começa de novo conflito entre aqueles que voltaram e aqueles que ficaram. Já eram outras pessoas, filhos, netos daqueles que foram para lá, eram pessoas desconhecidas. Não foi fácil. No meio daquele contexto terrível, o povo se pergunta: onde estão as promessas de Deus? Deus nos abandonou, Deus falhou conosco. Entra este terceiro Isaías dizendo: não, vocês não serão mais um povo abandonado. Porque o Senhor se casará com a vossa terra. Dando um pulo bem grande, um salto bem grande. Nas bodas de Caná, a igreja vem dizer para nós que em Jesus Cristo e com Jesus Cristo, com Cristo, por Cristo e em Cristo, vai acontecer aquele casamento que o profeta falou para o povo ao chegar daquele duro cativeiro. Aquele casamento está acontecendo agora entre Jesus Cristo e o seu povo. Ele é o noivo por excelência. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, purificando-a. Jesus está casando com o seu povo. Ou seja, o cristão, o povo de Deus, precisa ter a consciência que ele não é um povo abandonado, ele não é um povo desolado, porque ele tem um esposo que lhe preenche, que lhe contempla, que não lhe dá tudo de mão beijada, mas caminha com ele. Ele abre o mar, as águas amargas, ele as transforma em águas potáveis. Ele acalma a tempestade. Ele transforma a água em vinho. O povo de Deus precisa ter esta consciência. Eu tenho um esposo. A igreja precisa apropriar-se desta verdade. Eu tenho um esposo que não me abandona. Ele está comigo, ele caminha comigo na dor, na dificuldade, debaixo do sol escaldante.
Debaixo daquele frio que ninguém suporta, ele se constitui para nós um cobertor. Ele é para nós lâmpada para os nossos pés. Ele é um facho de luz para os nossos caminhos. Mas uma coisa precisamos ter em mente. O evangelho do segundo domingo do tempo comum, que fala do casamento nas bodas de Caná, diz que Jesus também foi convidado para aquela festa com os seus discípulos. Olhe direito o texto. Dê uma olhada depois, João capítulo 2. Dê uma olhadinha direito no texto. Jesus também foi convidado. E não esqueçamos que Maria Santíssima, ela leva a questão para ele. Ela não resolveu a questão sozinha. Jesus e seus discípulos. Quem eram os discípulos de Jesus, queridos? Os apóstolos, que a igreja hoje venera como santos. Para a nossa festa de casamento com Jesus, Jesus é convidado. Os discípulos de Jesus também são convidados para os nossos banquetes, para as nossas núpcias, para a nossa terra, para as nossas aquisições, para as nossas sociedades. Jesus é convidado Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Quantas vezes queremos Jesus? E falamos tão bem de Jesus, né? Quantos discursos belíssimos de Jesus que a gente passa horas escutando. Mas a mãe de Jesus não pode entrar na festa. Os discípulos de Jesus não podem participar da festa que Jesus está. Tem que ser apenas ele. A nossa liturgia, no nosso culto, tem a presença dos discípulos de Jesus, dos santos e santas que a igreja venera, daqueles que deram a sua vida. O que é a igreja, queridos? A igreja, ela não é constituída apenas do eu, do nós, que está presente no hoje. A igreja de Jesus Cristo, ela comporta e ela compreende aqueles de ontem, os de hoje e aqueles que virão. Não é porque os de ontem já tombaram, fenomenalmente não mais estão entre nós, que eles se acabaram, que estão destruídos, que não tem mais relevância, que não tem mais importância, que precisam ficar de lado, que precisam ser subtraídos da nossa expressão de fé, da nossa espiritualidade. Não. A igreja não é isso. Jesus é a cabeça da igreja. Porque Maria Santíssima é mãe de Deus. Jesus é Deus. Maria Santíssima é mãe de uma pessoa, de um todo, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Maria Santíssima, ela é mãe desta realidade, desta pessoa completa. Ela não é mãe de uma metade de Jesus Cristo. Ela não é mãe apenas da natureza humana de Jesus Cristo. Ela é mãe de uma pessoa total, integral. E a igreja
é um organismo total, integral. Mas muitas vezes, quando refiro-me à igreja, eu refiro apenas ao nós. Ao nós visível, ao nós palpável, sensitivo. Aqueles que já foram, deixa para lá. Não, para nós estarmos aqui. E só estamos aqui por causa daqueles que fisicamente não estão mais entre nós. Se queremos que a nossa festa de casamento prossiga, a festa de casamento durava 8 dias. Este número também é um número teológico. O casamento é uma festa constante. Jesus precisa estar na nossa festa. Jesus precisa estar como o convidado máximo da nossa festa. Porque se Jesus não estiver, o fiasco é certo. Não nos esqueçamos desta peça fundamental. Jesus também foi convidado com os seus discípulos, mas antes dele, os seus discípulos, Maria Santíssima foi convidada. E é exatamente ela. É aquela que está no início da história da nossa salvação, porque Jesus vem por ela. Não quer dizer que ele começou a ser a partir de Maria Santíssima. Ele já era. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui está quem é maior que Jonas, aqui está quem é maior que Salomão. Mas fenomenalmente, o processo da encarnação, que é o processo que nos faz saber e ver o Deus encarnado nas suas epifanias, acontece por ela. Neste processo fenomenológico, ela primeira foi chamada. Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Ou seja, Maria Santíssima, ela tem uma importância muito grande na nossa vida, na nossa espiritualidade. A Igreja Católica faz questão de viver, de usar a sua liberdade com responsabilidade. Não é a igreja da exclusão. Não é a igreja da eliminação. Não, acabou, morreu para lá, acabou, deixa para lá. Urubu que me coma. Não. A fé pregada pela Igreja Católica é uma fé sóbria, é uma fé responsável, é uma fé que nos faz mergulhar no mistério da Igreja desde a aurora da sua história. Eu gostaria que prestássemos atenção para este detalhe, porque ele vai servir como ponto de partida para o nosso próximo encontro. Já queria deixar na sua mente 3 coisas, 3 teologias que são pregadas por aí, de maneira arbitrária, de maneira irresponsável. É a teologia da prosperidade, é a teologia do domínio e a teologia da luta. Aquele que não faz parte do nós tem que ser eliminado, tem que ser destruído. Pensemos nisto. Isto não é o evangelho autêntico de Jesus Cristo. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.